Então, vou explicar agora como é que a gente faria a ligação de um diagrama de um circuito eletropneumático num sistema físico real, tal qual está sendo mostrado aqui através dessas fotos. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos ver primeiramente o funcionamento desse circuito. Esse circuito é um circuito bem simples, né? A gente tem um circuito aqui onde a gente tem um botão de trava que, apertando esse botão de trava e estando o sensor 1S1 acionado, que é o sensor que nos informa que o atuador 1A está recuado, vai fazer com que acione a solenoide 1Y1, que é responsável pelo avanço do atuador 1A. Quando o atuador 1A avançar, vai acionar o sensor 1S2. O sensor 1S2 estando acionado, vai fazer com que seja acionado um relé temporizador. Então, ligando a bobina do relé temporizador, que está programado para contar um tempo de 5 segundos, os contatos do relé temporizador, depois de 5 segundos, serão invertidos. E aí a gente pegou aqui um contato normalmente aberto para que ele se feche depois de 5 segundos e acione a solenoide 1Y2, que é responsável por fazer voltar o atuador. E aí vai começar novamente, né? Porque o botão é de trava, então o botão de trava estando acionado, o atuador recua, manda avançar 1A, avança 1A, depois de 5 segundos, manda recuar 1A. E assim por diante, né? Até que se desacione o botão S1. Tá? Mas como é que a gente vai fazer essa ligação? Bom, geralmente, por questão de simplicidade, a gente acaba usando no nosso diagrama do circuito eletropneumático sensores eletromecânicos. Os sensores eletromecânicos são sensores parecidos com botões, né? Onde a gente tem um acionamento mecânico que vai fazer com que a parte elétrica comute. Então, um sensor desse daqui tem 3 bornes, onde um borne é comum, com contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. Quando o sensor é acionado, os seus contatos se invertem. Mas a gente está querendo fazer uma montagem prática, né, num sistema físico real, onde os sensores 1S1 e 1S2 não são sensores eletromecânicos, mas são sensores eletrônicos. E aqui a gente tem um sensor eletrônico capacitivo para detectar quando o atuador está recuado, ou seja, é o sensor 1S1 do meu circuito eletropneumático, e a gente tem um sensor magnético para detectar quando o atuador está avançado. Então, é o sensor 1S2 do meu circuito eletropneumático. A grande diferença na questão da montagem de um sensor eletromecânico para um sensor eletrônico é que um sensor eletromecânico tem 2 bornes, né? Então, aqui a gente tem o nosso botão S1 conectado através de um dos bornes de um sensor eletromecânico e o outro borne do sensor eletromecânico está conectado, ou a parte positiva da solenoide 1Y1. E a gente não tem isso no sensor eletromecânico. No sensor eletromecânico a gente tem, às vezes é um pouquinho diferente, mas no caso desses nossos 2 sensores aqui, que são sensores de 24 volts, a gente tem 3 fios, né, onde um fio é a alimentação positiva, o fio vermelho é a alimentação positiva, o fio azul é a alimentação negativa e o fio preto é o borne de sinal, né? Então, quando o sensor tiver, qualquer um dos 2 sensores estiverem detectando, a gente vai ter um sinal de 24 volts no borne ou no fio preto. E quando não estiverem detectando, a gente vai ter um sinal de
de tensão de 0 volt no cabo preto. Tá? Então, como é que a gente vai fazer a ligação? Se a gente quiser fazer implementar esse circuito aqui com esses tipos de sensores eletrônicos, a gente vai ter que fazer uma modificaçãozinha no nosso circuito. A gente vai ter, como a gente só tem um borne no sensor e não dois, né, como a gente desenhou, a gente vai ter que passar o nosso sensor 1S1 para cima do nosso botão S1. Exatamente da maneira que estou mostrando aqui nesse circuito. Por quê? Porque a gente só tem um borne de saída de 1S1. Então, a gente vai alimentar o fio de alimentação positivo no 24 volts, negativo no 0 volt, e o único fio que nos sobra, que seria o borne de sinal, a gente vai ligar para cima do borne do botão, de um contato do botão S1. E aí, a parte de baixo do botão S1, a gente conectaria, né, ao borne ou ao fio de alimentação do nosso solenoide 1Y1, e a parte negativa ficaria exatamente como era antes, né, ligada ao 0 volt. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então nós vamos fazer essa primeira linha aqui, essa primeira linha aqui vai ficar como a gente desenhou aqui, tá? Então vamos fazer aqui 24 volts, a gente vai ligar o 1S1 no 24 volts, o fio de alimentação positivo e o fio de alimentação negativo de 1S1 e o sinal de 1S1 a gente vai ligar na parte superior do botão. Então, botão de trava. A parte de baixo do botão de trava, a gente vai ligar no borne positivo de 1Y1. A parte de baixo, a gente vai ligar no borne positivo de 1Y1. E o borne negativo de 1Y1 vai ligado no 0. O borne negativo de 1Y1 vai ligado no 0. Então, está pronta a nossa primeira linha. A segunda linha, a gente segue a mesma lógica de antes. Então, a gente vai ter um sensor que não vai mais ser eletromecânico, vai ser um sensor eletrônico. A gente sabe que a gente vai ligar a alimentação e vai sobrar só um borne. Mas esse borne é esse mesmo aqui que vai estar conectado ao nosso relé temporizador. Então, um S2, a gente liga na alimentação. Na alimentação negativa e positiva. E o sinal a gente vai ligar na bobina do relé temporizador. Então, o sinal a gente vai ligar na bobina do relé temporizador. E a parte de baixo da bobina do relé temporizador liga no 0 volt. Aí o contato do relé temporizador, K1, a gente vai ligar a parte, um contato no 24 volts, o contato normalmente aberto no 24 volts, e a parte de baixo do contato a gente vai ligar na parte positiva de 1Y2. E a parte negativa de 1Y2 a gente liga no 0 volt. Agora só falta um detalhe aqui, né?
que é ligar a fonte de alimentação a todos esses bornes aqui, né? Então a gente tem 24 volts aqui, mas aqui a gente não tem porque não está vindo energia. Então a gente liga aqui 24 volts para ficar todo mundo aqui com 24. Liga aqui, fica todo mundo com 24 e assim por diante, né? Mesma coisa na parte negativa. Então tá aqui o 0 volt, mas tem que conectar todo mundo aqui com 0 volt. Então eu vou fazer 0 volt aqui, 0 aqui e aqui. E aí tá pronto o circuito, né? Só um detalhe, né? Se a gente tivesse um circuito um pouco diferente, um contato em paralelo aqui de um outro relé, um relé chamado K2, como é que a gente faria a ligação? Um contato normalmente aberto de um relé K2. Então é só conectar os pontos, né? Então a parte de baixo do contato do relé temporizador estaria conectada na parte de baixo desse relé K2. Vamos fazer de conta que isso daqui é o relé K2, né? Então pegar a parte de baixo do contato do relé temporizador aqui e ir embaixo do contato de K2. E a parte de cima do contato K2 liga em 24 volts. Contato normalmente aberto, né? Então a parte de cima do contato normalmente aberto de K2 ligaríamos em 24 volts. E é isso.